que eu estou ensinando você a reverter o pré-diabetes. É um assunto que eu sou apaixonada desde a faculdade. Eu fiz vários cursos específicos sobre diabetes e durante a minha carreira de personal trainer, 12 anos atuando como personal trainer, eu pude atender pessoas nessa situação, que estavam com o açúcar do sangue alterado e precisando fazer mudanças no estilo de vida, nos hábitos, para conseguir reverter esse quadro e não deixar que virasse um diabetes, que é uma situação crônica, né, difícil de lidar, com várias complicações graves que limitam, né, como amputações, cegueira, problemas cardiovasculares, enfim. São complicações que eu acredito que você não quer ter, você quer ficar longe disso. Eu quero deixar bem claro que esse canal, esse conteúdo, claro que como eu vou falar sobre qualidade de vida, sobre exercícios, sobre alimentação, é claro que ajuda também a pessoa que tem diabetes, mas se você é diabético, você precisa procurar um profissional, um endócrino, um médico, um nutricionista, que seja especializado em diabetes. Aqui nós não vamos tratar a doença diabetes estabelecida. Como é que a gente, né, sabe, poxa, eu tenho diabetes, eu não tenho diabetes, né? Será que só a Gi pode me ajudar ou eu preciso procurar um médico, um nutricionista especializado no tema? A gente vai ter vários outros conteúdos que vão deixando mais claro todo esse universo para você, porque pode ser que você já tenha descoberto que tem o pré-diabetes, que está nessa fase, né, de pré-diabetes, ou você nem sabe que tem, né? Pode ser que você tenha, mas não sabe que está com pré-diabetes. E isso é um problema muito sério, que eu também vou dar mais detalhes aqui para você hoje, porque o diabetes ele é muito silencioso. O pré-diabetes ele não tem sintomas. E aí pode ser que você descubra tarde demais, né? E seja muito mais difícil lidar com a doença. Eu espero realmente que esse conteúdo te ajude a sair de uma condição que não contribui para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida que você deseja, né? Com saúde, disposição, energia, independência, liberdade na hora de comer. Esse é um ponto que eu quero trazer muito aqui, a importância da liberdade na hora de você comer, tá? Porque é muito ruim viver, né, com restrição. Então, se você tá ali com pré-diabetes e você vai no médico e o médico fala para você, poxa, agora você não pode comer mais açúcar, não pode comer mais pão, né? Ou tem que fazer uma redução muito drástica, é muito triste e muito difícil viver assim. Então, aqui eu quero propor uma outra abordagem para você, né? Na possibilidade de você ter saúde, manter o seu nível de açúcar no sangue, ou seja, a sua glicemia normal, sem precisar cortar nenhum tipo de alimento, né? Nem o seu pãozinho de café da manhã, o seu pãozinho no meio da tarde, um bolinho com café, um cafezinho com açúcar, se você gosta, como eu amo café com açúcar, eu gosto de doce, ó, aqui até, o pessoal do Instagram não dá para ver, mas aqui eu tenho um potinho de bombom, que está desfalcado já, né? Eu tenho um potinho de bombons aqui, então eu gosto, às vezes até junto com café, com meu chocolatinho, e tá tudo bem, né? O problema, você vai ver aqui ao longo do meu conteúdo todo, está justamente na restrição. O diabetes tipo 2, apesar de hoje já estar, infelizmente, atingindo uma população mais jovem, até de crianças e adolescentes, e isso é muito triste, mas o diabetes tipo 2, né, que é o que a gente vai falar aqui, que existe o pré-diabetes, não existe pré-diabetes de diabetes tipo 1, que é aquele chamado juvenil, que a pessoa, né, ele não adquire ao passar do tempo, né, ela nasce ali com uma condição que ela para de produzir
insulina. Então, esse é o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 é o diabetes que se adquire por maus hábitos. Tem a questão genética, que influencia, mas o principal fator é a sua qualidade de vida, são os seus hábitos, é o controle do peso. Como a gente envelhece com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais independência, para que, né, você viva mais e viva melhor. E o meu avô, na época que eu fazia faculdade, ele já tinha diabetes, já estava ali estabelecido, ele tomava medicação, né, diferente do pré-diabetes, que você não precisa tomar nenhum tipo de medicamento. O diabetes, quando ele já está estabelecido, pode ser necessário o uso de insulina, medicação, tem que fazer um controle mais rigoroso da alimentação. Tem a questão também da hipoglicemia que pode acontecer, né, quando você começa a tomar medicamento, enfim. E o meu avô, eu vi ele passar por todas essas complicações. E eu vi o meu avô sofrendo na hora de comer, ele queria comer um pão, ele queria comer várias coisas, e ele não podia, né? Então, ele ficava muito irritado, muito chateado quando as pessoas faziam coisas gostosas e ele não podia comer. E depois de formada já, eu vi a minha mãe com pré-diabetes. Os exames dela acusavam o pré-diabetes. Então, estava lá, né, uma glicemia alterada, não chegava a ser o diabetes, mas ela tinha que tomar cuidados. Graças a Deus, pela minha formação, eu pude ajudar a minha mãe a reverter esse quadro do diabetes tipo 2, né, que era pré-diabetes a princípio, e até hoje ela não desenvolveu o diabetes, inclusive ela tem a glicemia normal. Então, foi daí que surgiu o tema, né? O nome da página aqui que eu escolhi, o glicemia normal, que é isso que eu quero que você tenha, que você mantenha a sua glicemia normal e possa viver com tranquilidade, com mais independência, comendo tudo que você gosta. Quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, muitas pessoas vinham por questões de peso, queriam emagrecer. E algumas pessoas vinham com o intuito de emagrecer, mas com uma recomendação médica de que precisava melhorar o sangue, a qualidade do sangue, estava com o açúcar do sangue alterado, ou seja, estava com pré-diabetes. Algumas pessoas também ainda não com pré-diabetes, como a gente tem uma classificação aqui que eu vou falar para você já já, mas com um repertório, né, de sintomas e condição, sobrepeso, circunferência abdominal aumentada, né, a barriga aumentada, então a roupa não serve, com o pescoço escurecido, a axila escurecida, que já demonstra também aí uma resistência à insulina, um possível desenvolvimento de pré-diabetes, e essas pessoas também me procuravam, que era o meu foco, né? Quando eu fui para São Carlos, logo que eu me formei, e eu visitei vários médicos, desde geriatras a nutricionistas, né, que não é médico, mas é um profissional da área da saúde, nutricionista, médicos endocrinologistas, para oferecer o meu serviço como personal trainer voltado para saúde. Então, quando chegava um paciente, né, para esse profissional querendo melhorar a saúde, eu era recomendada. Então, isso me fez ter uma experiência muito significativa com essas pessoas, com essas condições de saúde. E pelo histórico meu, eu como neta de diabético tipo 2 e filha de mãe pré-diabética, inclusive na gestação, eu bati ali na trave do pré-diabetes também. O que aconteceu? Eu resolvi focar o meu trabalho nesse tema.
em pré-diabetes, em ajudar as pessoas a reverterem e ficarem longe dessa doença terrível que limita tanto na hora de comer quanto nas questões físicas mesmo. Eu quis trazer todo o meu conhecimento aqui para as redes sociais, para o meu canal do YouTube, para o meu Instagram, um conteúdo específico sobre pré-diabetes. Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente, segundo pesquisas, né, levantamento aí de pesquisa com a população, 15 milhões de pré-diabéticos, só no Brasil. E um outro dado muito interessante, que eu também verificava dos meus alunos, que, como eu falei, muitos chegavam para emagrecer. Só que, ao longo do meu trabalho, os meus alunos ficavam comigo anos, não vinha fazer um programa de 3 meses de emagrecimento e ir embora. Não, eram alunos que, como eu falei, vinham por recomendação médica e o meu trabalho ajudava eles a melhorar a saúde, a qualidade de vida, então eles ficavam meses, anos comigo. E ao longo desses anos, eles faziam um check-up, eram principalmente pessoas com mais de 35, 40, 45 anos, na idade que a gente já começa a se preocupar mais com a saúde, né? Deixa um pouquinho a estética de lado, é lógico que a estética também importa muitas vezes, mas chega uma determinada idade que a gente começa a se preocupar muito mais com a nossa saúde, muito mais com a nossa qualidade de vida. Mas pensar, nossa, estou envelhecendo, eu vou morrer, né? Eu não quero morrer jovem, eu quero viver mais. E a gente também começa nessa idade a ver os nossos pais, os nossos avós, a sofrerem as consequências dos maus hábitos. Então a gente começa a falar, peraí, né? Eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa para que eu viva mais, melhor, possa ver meus filhos, meus netos crescerem, possa aproveitar melhor a vida, possa ter independência. E, enfim, o que me chamou a atenção, como eu estava falando, é que muitos desses meus alunos que ficavam anos comigo, ao longo do meu trabalho com eles, que eles iam descobrir, né, que existia essa possibilidade deles estarem pré-diabéticos. E claro que com os exames, aí ia fazer exame, dava lá 99, 90, mas como será que estava antes deles emagrecerem? Como será que estava antes deles começarem um trabalho específico, né, de treinamento que melhorasse essa qualidade do sangue? E aí, conversando, eu descobria que o pai era diabético, né, que na família tinha outras pessoas com diabetes tipo 2, que tinha outras pessoas com obesidade. Então, aquele aluno meu, que naquele momento ele estava bem, estava com saúde, ele poderia ser pré-diabético. Então, olha que dado interessante, 42% dos brasileiros não sabem nem o que é pré-diabetes. Principalmente se você está com mais de 40 anos, é importante você fazer esse exame de glicemia em jejum para ver como é que está esse açúcar no sangue. Glicemia é igual a taxa de açúcar no sangue. Então, a gente faz um exame aí periódico, né? Dependendo, eu vou fazer uma live só sobre isso, mas só dando uma passadinha, uma pincelada aqui sobre isso. Se você tem histórico de diabetes tipo 2 na sua família, você precisa fazer mais vezes esse exame, né? Fazer anualmente. Se você não tem mais de 45 anos, você vai olhar se você tem alguns outros fatores de risco, como sobrepeso, barriga grande, sedentarismo e a questão hereditária, se tem outras pessoas na sua família com diabetes tipo 2. Se você tem essa condição, mesmo você não tendo ainda 40 anos, você sendo mais jovem, né, adolescente até, é legal fazer o exame de glicemia em jejum no laboratório para verificar se você está ou não nessa condição de pré-diabetes. Então, o que é o pré-diabético? A pessoa que está com pré-diabetes. É quando você vai lá no laboratório, faz o exame de sangue e a glicemia em jejum, taxa de açúcar no sangue em jejum, ela dá entre
100 e 125. Gi, exatamente 100 e 125. Gente, é claro que isso foi padronizado para facilitar o diagnóstico. Mas é claro que se der 99, opa, você já está ali, pezinho pré-diabetes, e aí você vai ter que tomar os mesmos cuidados, porque praticamente é pré-diabetes. E se você está, por exemplo, com 126, como eu falei, é de 100 a 125. Ah, Gi, mas e se o meu exame de sangue deu 126? Se ele deu 126, não quer dizer, ah, não, nossa, agora eu tenho diabetes, eu já vou ter que tomar remédio mesmo, não tem mais solução. Não significa isso. Principalmente se está no comecinho, né? Se está ali no limiar, se está perto da nota de corte, vamos dizer assim, ele pode sim ser revertido. O seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue, ele pode voltar a trabalhar normalmente, desde que você regule aí o seu sistema, o seu corpo. Então, é possível, sim, reverter o diabetes no começo. Então, é legal, quanto antes você puder fazer esse diagnóstico. Você não, né? Você vai fazer o exame de sangue. Quem vai dar o diagnóstico é o médico, é o laudo ali do seu exame. Mas é legal você saber, se der entre 70 e 99, uma taxa considerada normal, ok? É lógico que se der pertinho lá do 100, sinalzinho vermelho. Quando que você vai ter que ter sinal vermelho também? Ah, Gi, minha glicemia deu 98. E aí você vai olhar, né, o médico provavelmente ele vai fazer essa observação, olhar o seu histórico familiar, se tem outros casos de diabetes 2 tipo 2 na sua família, se você está com sobrepeso ou obesidade, a sua circunferência abdominal, o tamanho da sua barriga, se está grande, se você tem a acantose, né, o pescoço escurecido, a axila escurecida, vai olhar tudo isso. Então, mesmo se você tiver com a glicemia batendo ali na trave, não chega a ser o pré-diabetes, a partir de 100, mas você tem esses outros sinais de pré-diabetes, o médico provavelmente vai pedir outros exames, tá joia? Então, quando é pré-diabetes, é de 100 a 125, considerado pré-diabetes, e o diabético é a partir de 126. Gil, meu Deus, mais de 126, ou 128, calma. Você vai falar para o seu médico vai te orientar, mas tudo que eu falar aqui, com certeza, vai te ajudar e é totalmente possível você reverter essa condição e fazer com que seu corpo volte a funcionar bonitinho, que o seu corpo remova o açúcar do sangue e você não tenha, provavelmente, todas as complicações dessa doença terrível. Então, nessa fase de pré-diabetes, é o momento de você atacar essa situação, porque é totalmente reversível. Aliás, pré-diabéticos, apesar de não ser diabetes ainda, tem que reverter, porque no pré-diabetes você já pode ter complicações por causa desse açúcar alterado no sangue. Então não deixa virar diabetes, tá? Não é pra, não é diabetes ainda, então deixa para mais para frente, depois eu começo. Não, gente. No pré-diabetes você já pode ter complicações, então precisa ajudar o seu corpo a tirar esse açúcar do sangue de alguma forma. Tá? E eu vou falar para você aqui no canal Glicemia Normal qual é a melhor forma de você fazer isso, que não é fazendo dieta. Já dando um spoiler aqui. A solução para o pré-diabetes é você ter uma vida ativa, é você emagrecer, e é você controlar o estresse, a ansiedade, todas as emoções que estão em volta disso. As nossas emoções interferem demais no funcionamento do nosso corpo. As nossas emoções, elas interferem demais na forma como a gente se alimenta, como a gente leva a nossa vida. Né? Se você está com ansiedade, talvez você não consiga fazer um exercício, se concentrar no exercício físico. Se você está muito estressado, talvez você chegue em casa e não consiga relaxar sem antes se empurrar de comida e de doces. Então, esse controle das emoções é muito importante. E é isso justamente o
que eu fazia com os meus alunos. Então, não me importava se meu aluno ele chegava para reduzir a glicemia, né? Se ele estava ali com pré-diabetes, os primeiros sinais da doença diabetes, ou se ele vinha só para emagrecer, ou se ele vinha só porque ele estava bem, mas ele queria melhorar os hábitos. Tudo que eu fazia ali era também para a pessoa que precisava reduzir essa taxa de açúcar no sangue. E uma coisa que me marcou muito durante a minha formação é que o açúcar ele é muito importante para o nosso corpo. O carboidrato, hoje considerado vilão pela mídia, por muitos profissionais aí que estão nas mídias, é considerado um vilão, e aí você encontra, se depara com vários programas de emagrecimento, de dieta que restringem o açúcar. Sugere que você corte o açúcar, que você corte o pão, que você coma 100% natural, 100% integral, mas não precisa ser assim. Eu fiz vários cursos específicos sobre doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. Em todos eles, nenhum falava em corte de carboidrato simples. O pãozinho branco que você conhece, o macarrão que você conhece, o doce que você conhece, a sobremesa que você conhece, sem ser nada diet, light. Nenhum desses alimentos é vilão. Desde que você saiba como consumi-los. Desde que você tenha um estilo de vida fisicamente ativo, desde que você tenha suas emoções sob controle. São esses três pilares que determinam se o açúcar que você come, se o pãozinho francês que você come, ele vai te fazer mal ou ele vai te fazer muito bem, pode te dar energia, pode te dar disposição, pode te dar satisfação, pode te dar bem-estar, pode fazer com que você se sinta melhor e não pior. Então, isso ficou muito claro na minha formação e na minha atuação como personal trainer, porque muitas pessoas chegavam para mim com uma dieta, foi no nutricionista, foi no endócrino, foi no médico, e vinha ali com uma dieta onde não podia isso, não podia o pão, não podia o leite, não podia o... Mas para aquela condição de pré-diabetes, de sobrepeso, de sedentarismo, não era a melhor solução. Aliás, cortar alimentos, cortar o pãozinho, o carboidrato, os doces, não é a melhor opção. Eu não conheço ninguém que levou uma dieta por muito tempo, uma dieta em que não podia comer coisas que ela gostava, sem ter que recorrer a outras estratégias para resolver os danos causados por aquela dieta. Porque daí, de repente, pode falar assim, mas eu consegui seguir a dieta por um longo período, mas eu precisei fazer terapia junto. Nada contra a terapia, mas não faz sentido você fazer uma coisa que te faça sentir mal, que você tenha que recorrer a uma terapia para conseguir seguir aquilo. Sendo que você pode ter os resultados que você deseja de reverter o pré-diabetes sem precisar da dieta, sem fazer a dieta. Então é isso que eu quero deixar muito claro para você, tá? A solução para o pré-diabetes está nesses três pilares: uma vida ativa, uma alimentação equilibrada e controle emocional. São esses três pilares que a gente precisa colocar o foco para que você reverta o pré-diabetes sem precisar cortar doces ou qualquer outro tipo de carboidrato, sem precisar tomar remédio, sem precisar se matar de fazer exercícios também. Porque de repente, tá bom, pode comer doce. E aí eu vejo muito nos stories, né? Eu tô correndo aqui para poder comer mais, para poder... Não é por aí também, porque senão você vai ficar onde? Numa eterna compensação, numa eterna briga,
né? É o tal do chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde. Também não é isso que a gente vai, que eu vou te ensinar aqui. Precisa tomar remédios? Não, não precisa. Apesar de ser um caminho bem mais cômodo, não é o melhor caminho. O remédio tem vários efeitos colaterais, a maioria dos remédios. Pode te dar uma falsa impressão de que você está no controle e não está, porque é uma coisa exógena. Você pode ter questões de, né, como você está tomando um remédio, você não tem o controle de como o seu corpo vai responder a isso. Você pode ter muito facilmente também uma hipoglicemia, que é quando a glicemia cai abaixo, né, de 70, se cai muito abaixo, você também pode ter sérios problemas. Então, não, o remédio não é a melhor forma. A gente pode reverter essa situação sem usar nenhum tipo de medicamento, com comida de casa, comida que sua família gosta, que tem na tua casa, arroz, feijão, batata. Pode, inclusive, colocar arroz e batata na mesma refeição. É maravilhoso isso, gente. Quando os meus alunos, as minhas alunas percebem, aprendem isso e sentem essa liberdade, né, de comer o que tem em casa, sem precisar ficar ali se policiando o tempo todo do que pode e que não pode comer, é maravilhoso. É muita liberdade, né, o corpo ele passa a funcionar redondinho, ele passa a funcionar do jeito que ele nasceu para funcionar. E isso é muito maravilhoso, por isso que eu amo falar disso, por isso que eu amo trabalhar com isso, eu amo ensinar as pessoas a terem esse autocontrole e essa autopercepção para reverter. Gia, o que causa o pré-diabetes, essa alteração da glicemia? As causas principais é familiar, genética, né? Então, se tem alguém na sua família que tem o diabetes tipo 2, é muito possível que você venha a desenvolver também, se você não cuidar dos seus hábitos. Ganho de peso, então, se você está ganhando peso, se você está com sobrepeso, se você está com obesidade, você é uma séria candidata, um sério candidato a ter o pré-diabetes e, por consequência, desenvolver o diabetes tipo 2. Se você gosta de comer, se você é como eu, ou como eu era, muito gulosinha, eu era muito gulosinha, gente, desde criança. Depois eu quero fazer uma live sobre isso, né? Por que a gente tem tanta vontade de comer e comer mais e mais e mais. Mas eu, quando era criança, o meu pai até dizia, né? Meu avô falava que eu tinha o olho maior que a boca. E hoje eu falo com muita tranquilidade sobre isso, mas eu já sofri bastante com isso. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, porque daí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar fora do padrão das minhas amigas, né, da escola. Então, foi aí que, na verdade, começou a minha preocupação com o peso e querer fazer dieta, né? E aí eu comecei a fazer dieta e eu comecei a enfrentar outros problemas além do peso, que era a questão emocional, porque eu comecei a fazer dieta e eu não conseguia seguir a dieta, eu achei que eu era o problema e eu não conseguia seguir a dieta, eu tinha o quê? Mais vontade de comer ainda depois. Eu tinha episódios de compulsão alimentar. Eu queria comer mais e mais, depois eu queria provocar vômito para tirar tudo aquilo que eu tinha comido de forma exagerada, por medo de engordar. E aí eu comecei a fazer ginástica loucamente, quase me machuquei, fazendo loucuras para também compensar todas as minhas extravagâncias, tudo que eu comia exagerada. Então eu precisei fazer um trabalho interno também para entender o que estava ali por trás. Eu descobri que um dos grandes problemas, um dos grandes vilões da minha situação ali de compulsão, de excesso de peso, era justamente a dieta. Eu entendi que a dieta era a pior forma de você melhorar a sua saúde, emagrecer, enfim, ganhar qualidade de vida.
Obrigada por você ter acompanhado até o final. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam estar precisando, né? Familiares, amigos. E eu espero que você volte aqui para a gente continuar esse bate-papo. Tenho muito conteúdo para passar para você. A gente vai falar sobre o que pode, o que não pode comer, o que realmente faz aumentar o açúcar no sangue, o que realmente faz baixar, obstáculos e estratégias para você reverter o pré-diabetes. Se você tem dúvidas sobre esse tema, me manda aqui no Instagram por direct ou comenta aqui no YouTube nos comentários. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero você na próxima live. Um super beijo e até mais.